Olá, aluno! Bem-vindo a mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos estudar transformação de números compostos em números primos. Nas últimas aulas, a gente viu mais ou menos a ideia de como transformar, mas agora a gente vai aprender duas técnicas bem simples de como fazer essa transformação. Só para lembrar que números compostos são aqueles números que têm mais que dois divisores, e os números primos são aqueles números que têm exatamente dois divisores, que vai ser o número 1 e o próprio número. Por exemplo, o número 2, o número 3, o número 5, 7 e assim por diante. Então, vamos acompanhar a aula de hoje. E o primeiro ponto que a gente vai ver será a árvore de fatoração. A gente chama árvore porque a gente vai meio que fazer umas ramificações, uns galhos, a partir do número que a gente está estudando. Vamos ver só o exemplo do número 42. E só para lembrar que fatoração são aqueles números que estão se multiplicando. Então, a gente vai ter que procurar números que se multiplicam, que resultam no 42, por exemplo. Observem só. A gente já vai puxar dois galhos aqui. A gente começa com 2. Aí a gente vai pensar assim, quais são os dois números que quando eu multiplico, vai resultar em 42? Eu posso pensar, por exemplo, no número 2 e no número 21, não é? Porque 2 vezes 21 vai dar 42. Observem que a gente está no 42 e partiu para 2 vezes 21. A gente está meio que indo no caminho contrário, certo? Agora observem também que desses números aqui, quem é primo e quem é composto? Nas últimas aulas, a gente já viu várias vezes que o número 2 é primo. Então, eu vou circular esse número 2 e deixar ele aqui guardado. Daqui a pouco eu uso ele. E o número 21 é primo ou composto? Ele é composto, não é? Se o número for composto, eu vou mais uma vez fazer essa ramificação. Então, vamos lá. Eu vou ter que pegar aqui uma ramificação para cá e outra para cá. E também descobrir quais são os dois números que, quando eu multiplico, vai resultar no 21. Quais seriam esses? Eu posso pensar no 3 e no 7, porque 3 vezes 7 é 21. Agora, vejam só, nesses últimos números que a gente viu aqui, o 3, a gente já sabe que ele é primo, e o 7 também é primo. Então, a partir daqui, eu não consigo fazer nenhuma ramificação a mais, porque a gente chegou apenas em números primos, beleza? Então, eu já terminei o meu processo de fatoração. Eu posso dizer que o número 42, em fatores primos, é o 2 vezes 3 vezes 7. Simplesmente assim, tá bom? Vamos para mais um exemplo. Vamos então agora ver o exemplo do número 12. A gente vai seguir aquele mesmo princípio. A gente vai puxar uma ramificação para cá e outra para cá. Aqui no meio, a gente vai ter a operação de multiplicação. Eu vou pensar quais são os números que, quando eu multiplico, vai resultar em 12. Pode ser o 2 vezes o 6, não é? 2 vezes 6 vai dar 12. Aí eu vou analisar. Desses aqui, algum é primo ou composto? O 2, como a gente já está cansado de ver, ele é primo, não é? Então, eu circulo ele, vou deixar ele guardadinho. O 6, ele não é primo, ele é composto. Então, eu vou novamente fazer mais uma ramificação com o número 6, tá bom? E o 6, eu vou pensar também da mesma forma. Quais são os números que, quando eu multiplico, vai resultar em 6? Pode ser o 2 e o 3. Mas, professor, o 2 eu já usei ali. Não tem problema, eu posso repetir aqui, porque aqui já foi. Agora eu estou analisando do 6. Então, o 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3. Aí eu vou pensar, eles são primos? Sim, todos os dois, né? Tanto o 2 quanto o 3 são números primos. Então, se são primos, eu não posso mais continuar a ramificação. Parei por aqui. Então, eu posso dizer que o número 12 é igual a quanto? A 2 vezes 2 vezes 3. Mas observem só, esse 2 vezes 2, veja que são fatores iguais. E quando são fatores iguais, o que eu faço?
coloco em potenciação. Então, 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, não é? E vezes o 3. Então, 12 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 3, tá bom? Quando a gente observar que tem mais números iguais aqui nos meus fatores, eu posso juntar em forma de potência para simplificar, beleza? Então, aqui já é a minha forma fatorada. Outra forma que a gente pode fazer isso também é através de divisões sucessivas. Também é simples. Imagina só, a gente vai pegar também o mesmo número 42, ok? E a gente vai desenhar uma linha, né, aqui do lado direito do 42, aqui de cima para baixo, certo? Desse lado aqui, a gente vai ter que utilizar os números primos para dividir pelo 42, tá bom? Então, vamos ver só. Primeira coisa que eu tenho que pensar é qual é os números que eu posso dividir pelo 42. E tem que ser primos. Lembrando que os primos são 2, 3, 5, 7 e assim por diante. Desses números, qual é o primeiro número primo que dá para dividir o 42? Lembrem da aula dos critérios de divisibilidade. 42 é um número par, não é? Se é par, eu posso facilmente dividir por 2, ok? Então, quando eu divido 42 por 2, o meu resultado vai ser o número 21. E o número 21 é um número ímpar. Se é ímpar, não vai dar para dividir por 2. Então, eu vou ter que pegar um outro número primo. Agora, qual seria? Vamos ver só. Se eu somar o 2 com 1, vai dar 3. E 3 dá para dividir por 3. Lembre do critério de divisibilidade por 3? A soma dos algarismos tem que ser divisível por 3. Se 2 mais 1 dá para dividir por 3, 21 também dá para dividir por 3. E 21 dividido por 3 vai dar 7. Agora, observem só. 7 é um número primo, não é? Se 7 é um número primo, o número que eu vou dividir aqui vai ser o próprio 7. Beleza? E 7 dividido por 7 vai dar 1. E observem só, essa parte é muito importante. Aqui eu cheguei no número 1. Quando eu chegar no número 1, eu simplesmente paro a minha divisão. Porque o outro número que daria para dividir o 1 seria o próprio 1. E aqui ia dar 1, que também ia dar 1. Então eu ia fazer isso várias vezes. Então não tem nem sentido. Ok? Então, ó, quando aqui chegar no número primo, eu vou colocar o mesmo número primo ali e fazer a divisão que vai dar 1. Então eu paro. E observem só os números que a gente conseguiu. São exatamente os mesmos do exemplo anterior, que é 2 vezes 3 vezes 7. E tudo isso é igual a quanto? Ao 42. Observe que a gente fez de uma outra forma, mas a gente conseguiu os mesmos resultados. Vamos ver mais um exemplo para praticar essas divisões. Agora eu tenho o número 140 e vou fazer também essa fatoração, tá? Eu vou pensar exatamente da mesma forma. Vejam só, 140 é o número par. Se é par, de cara, eu sei que aqui eu posso colocar o 2, tá bom? 140 dividido por 2, quanto é que vai dar? Vai dar 70, não é? Porque 70 vezes 2 vai dar 140. E 70 eu vou dividir por qual número primo? Pode ser novamente o 2, não é? Porque 70 é par. Então, 70 dividido por 2 vai dar 35. Agora vejam só, 35 é ímpar. Se é ímpar, não dá para dividir por 2. Agora, será que dá para dividir por 3? Vamos ver só. Se eu pegar o 3 e somar com 5, vai dar 8. E 8 não dá para dividir por 3. Não uma divisão exata. E por 4, 4 nem dá porque é número composto, não esqueçam. Então, tem que ser apenas primos. O próximo pode ser o quê? O 5, não é? 35 dividido por 5, quanto será que vai dar? Vai dar 7, não é? Porque 7 vezes 5 é 35. 7. E vejam só que aqui a gente conseguiu novamente um número primo
que é o 7. Se aqui resultar em um número primo, o número que a gente vai dividir aqui vai ser o próprio primo, o próprio número. E o resultado dessa divisão vai dar 1. E quando a gente chega em 1, não esqueçam, a gente para. Acabou, tá bom? Então, quais são os números que eu consegui? Eu tenho 2 vezes 2 vezes 5 vezes 7, tá bom? Lembrando aqui novamente ó, que 2 e 2 são fatores comuns. Se são fatores comuns, eu posso juntar eles. Então, vai ser a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 5 vezes 7, que vai ser igual a quanto? Ao 140. Ok? Veja que a gente fez aqui duas formas de conseguir a forma fatorada, ou seja, os números primos que resultam naquele número composto. Então, os exemplos são esses, bem fáceis, muito simples. Basta que você pratique algumas vezes aí, até que fique bem fera nessas, tanto na divisão quanto na árvore de fatoração. Beleza? É isso, aula de hoje. Agora faça bastantes exercícios e bons estudos!